Olá, querido irmão e querida irmã em Cristo. Todas as vezes que nós, pastora Pamela e diácono Jaime, vamos até a comunidade da Figueira para fazer as gravações, existe um ser vivo que gosta de fazer uma participação especial. E esse ser vivo é o galo do vizinho. Pensando em galo, nós lembramos de uma história contada por Rubem Alves. E essa história então conta que numa fazenda havia um galo que se considerava o galo mais poderoso de todos. E esse galo então afirmava de que o sol nascia porque ele então cantava. E todas as manhãs o galo acordava, subia até o telhado, estufava o seu peito e cocoricó, cantava muito alto. E logo depois que ele cantava, o sol então nascia. E ele tinha essa certeza de que isso acontecia só porque ele havia cantado. E falava para todo mundo que ele tinha esse poder de fazer o sol nascer. Até que certo dia, esse galo perdeu a hora. E ele acordou com os barulhos no galinheiro, quando as galinhas falavam, o sol nasceu antes que o galo acordou. E o galo acordou assustado. E ele se deu conta que não é pelo seu cantar que o sol nascia. E depois daquele dia, ele continuava cantando com alegria, mas era ingratidão, porque o sol havia nascido. E ele cantava alegremente, anunciando às pessoas que o sol estava lá. Pastora Pamela, além dessa história do Rubem Alves, tem mais algum personagem bíblico que nos lembra também de galo? Conta aí pra mim, você de casa. Você consegue lembrar de algum personagem bíblico que tem uma história também com um galo? Um personagem bíblico que tem uma história com galo é Pedro. Pedro, para quem não se lembra, ele era um discípulo de Jesus Cristo. E não qualquer discípulo, mas o discípulo. Pedro era aquele que era reconhecido pela sua proximidade com o Mestre. Pedro era aquele que sempre tinha as melhores palavras para as perguntas do Mestre. Quando as pessoas quiseram abandonar Jesus, Pedro disse, para onde nós iremos? Porque só tu tens palavra de vida eterna. Ou, quando Jesus perguntou quem as pessoas dizem que ele é, Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho de Deus, aquele que devia vir ao mundo. Pedro era uma pessoa de muita fé. E penso que ele também confiava nessa sua fé. Até que um dia também veio a escuridão. E a escuridão para Pedro veio quando Jesus foi preso, morto, e Pedro ficou com medo de ter o mesmo destino que Jesus. E quando perguntado se ele conhecia Jesus, antes que o galo cantasse, Pedro havia negado Jesus 3 vezes. Pedro também se deu conta de que o testemunho da fé não acontecia por causa dele. E a realidade da morte de Jesus e o cantar do galo fez com que ele percebesse isso. Inicialmente, Pedro ficou triste e frustrado. Como nós também ficamos, como você também fica triste e frustrado quando você quer fazer alguma coisa, acha que tem capacidade e percebe a sua limitação e a sua imperfeição. Pedro também ficou triste diante da sua realidade e pensou que talvez Jesus até tivesse desistido dele. Mas o Jesus ressurreto aparece para Pedro e motiva que ele continue sendo testemunha do seu evangelho no mundo. E aí Pedro entendeu, como galo, e assim como nós somos convidados, você é convidado e convidada a entender de que tudo que nós somos e fazemos não é graças a nós, mas é graças ao amor que Deus tem por nós. Se nós fazemos, se nós amamos, se nós cuidamos e se nós vivemos, é porque Deus que nos ama faz isso de presente. Esse Deus que em Cristo Jesus nos lembra que é, como diz no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 12, Jesus Cristo diz: Eu sou a luz do mundo.
Quem me segue nunca andará na escuridão, mas terá a luz da vida. Queridos e queridas, que a palavra de Deus seja esperança na vida de vocês.